Números 31, versículo 12. E eles trouxeram ao tirado, e ao grande pastor ajudou, o operador de purificação. E a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor, os capturados, e o que foi pego, e o despojo para o acampamento, para os desertos do Pai, que estão ao que desce de aroma dele. 13. E o tirado e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, e todos os elevados da reunião saíram para interceptar eles fora do acampamento. 14. E o tirado estourou contra os considerados da força, os líderes dos milhares e os líderes das centenas, que vinham da mobilização em batalha. E o tirado disse a eles: Vocês deixaram toda a fêmea ser? Vejam, elas foram para os descendentes do persistiu com o grande pastor, pela fala do engole povo, para repassar violação contra salvação na fala de escancarado. Então houve batida na reunião de salvação. Agora aqui, batida. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter a palavra praga. Só que isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é o verbo bater. E por que batida? Porque vamos lembrar que persistiu com o grande pastor, ou tem uma relação de antepassado, pai, e descendente, filho. Então, quando persistiu com o grande pastor, Israel faz algo de errado, ele é como se ele apanhasse. Então, por isso que é batida, assim como um pai educa um filho com uma batida, o salvação educa, persistiu com o grande pastor com uma batida, para eles entenderem que não é para eles fazerem aquilo. Então é por isso também que a palavra batida, que é do verbo bater, é uma tradução mais correta do que praga, porque você acaba ligando isso ao comportamento de um pai diante de um filho. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu apanhava quando eu fazia coisa errada, sabe. Eu não era espancado de uma forma absurdamente violenta, mas dava a entender que não era para fazer aquilo. Então, o mesmo ocorre aqui, quando eles fazem algo que não é para eles fazerem, há uma batida, há né, eh, seja lá qual for, que no caso é mais severo, tá. Então, houve batida na reunião de salvação. Essa palavra reunião, ela é do verbo que é usado no grego para sinagoga. Então, é o que eu falo. A palavra sinagoga, de fato, ela significa reunião. E mantendo como sinagoga, ao meu ver, é errado, porque você acaba trazendo a atenção das pessoas ao local e não ao propósito, porque você não precisa estar em um local estabelecido para você ter uma reunião, você pode se reunir em qualquer lugar. Então, ao meu ver, isso acaba de forma leve, induzindo ao local, ao invés de ao propósito. 17. Então agora, matem todo macho entre os pequeninos, e toda mulher que conheceu homem ao deitar com macho, matem. E todos os pequeninos entre as mulheres que não conheceram deitar com macho, deixem ser para vocês. E vocês se acolham fora do acampamento 7 dias. Todo o que matou um ser, e todo o que tocou no rompido. Removam o erro de vocês no terceiro dia e no sétimo dia. Vocês e os capturados de vocês. Agora aqui, salvação está mandando matar todo, todo macho entre os pequenos e toda mulher que conheceu homem. E daí você questiona, né? Por quê? Quando você mistura o povo que de fato está com salvação no coração com o povo que não está, ele naturalmente persegue quem está. Isso nós vemos ao decorrer do bom livro. Tá? Quando o faraó ou quando Herodes manda matar os pequeninos, ele está perseguindo aquele que tem salvação no coração, né? Lá no começo o tirado, que é o Moisés, e depois mais adiante Jesus, salvação. Então, há uma predisposição espiritual de quem não é a favor do salvação de buscar matar quem é do salvação.
E o mesmo ocorre ao contrário, até porque aqui salvação manda perseguir eles. Então é por isso que era para eles completamente erradicarem aquela galera. E nós vamos ver que o fato deles não terem feito isso, mais adiante vai trazer muitos problemas para eles. Inclusive regiões hoje que eles não foram atrás e fizeram exatamente isso que salvação ordenou lá atrás, são lugares que perseguem hoje, né, o sistema cristão e tudo mais. E mas assim, é muito cuidado, porque aqui foi uma instrução de fato de salvação de Deus. Só que toma-se muito cuidado ao dizer que pessoas que dizem que: "Ah, você tem que matar porque é isso que Deus quer". Não, calma aí, tá. Não é porque uma pessoa se diz ser de Deus, que ela é de Deus, tá. Existem charlatões. Então, não é porque uma pessoa que se diz de Deus diz para você matar alguém porque é aquilo que Deus quer, isso é uma coisa completamente tirada de contexto nos dias de hoje. Várias religiões fazem isso. "Ah, você tem que matar porque Deus está matando". Bom, aí nós entramos em outra coisa, que a instrução que Deus dá hoje para o homem, ela vem direto do coração, é entre ele e o homem. Se tem alguém intercedendo, fazendo isso, aquilo está errado, tá. Porque a própria palavra oração, ela está errada. Ela, na verdade, significa intervenção direta, é uma intervenção direta entre o Salvador e o homem. Então, assim, eu não aconselho qualquer pessoa a fazer isso, porque é muito complicado você de fato saber o que é a voz de salvação e o que é simplesmente a sua vontade ou a vontade de outro homem. Então, eh, hoje em dia isso não tem a mesma aplicação do que tinha aqui, porque hoje é muito facilmente tirado de contexto essa coisa toda. Quando hoje em dia, quando salvação quer se livrar de alguém, ele simplesmente faz o papel dele, justamente para você não ter esse tipo de sangue nas suas mãos. Então, isso aqui é extremamente polêmico. Esse, inclusive, é um dos versículos que as pessoas falam assim: olha lá, ó, salvação mandou matar os pequeninos, né? Mas é. E o que acontece? Aqueles pequeninos, eles têm um sentimento de vingança por esses homens terem perseguido eles, matado os pais deles e coisas do tipo. Então, aquele ranço, eles estão colocando dentro da própria sociedade deles, então, aí e o que acontece? Talvez eles queriam usá-los como escravos ou algo assim, mas isso é complicado, porque você está deixando o ódio crescer dentro da sua própria sociedade, porque vamos lembrar que os pais deles foram mortos por esses homens e agora eles estão sendo escravizados. E ter pessoas com tamanho desgosto no meio deles é extremamente prejudicial, porque elas vão cada vez mais semeando aquele rancor. Então, e organizando grupos, de uma hora consegue fugir, aí é toda uma cena gigantesca. Então é por isso que salvação falou: "Olha, vocês vão tomar o lugar e vocês vão erradicar todo mundo". E por que também as mulheres aqui que se deitaram com homens? Porque a partir do momento que há o deitar, os 2 se tornam uma carne, então o ranço que ele teria é o ranço que agora é dela, é uma questão espiritual, é muito mais profundo do que nós entendemos. Vamos lembrar que no Apocalipse, várias pessoas, né, são colocadas, à morte. Então, isso aqui também faz alusão ao fato de que salvação, no fim dos tempos, erradica os ímpios da terra. Então, é nesse sentido, tá? Dá para inclusive ficar uma hora falando disso aqui, mas eu preciso prosseguir. Mas é um tema bastante interessante que um dia desses eu vou parar só para falar disso. Então, muito cuidado com quem se diz: "Ah, faz isso porque é o que Deus quer que você faça". Não, o que Deus quer que você faça é que você busque Ele de coração, tá. Não através de outra pessoa, mas através de você buscando Ele de coração direto com Ele. Não alguém intercedendo por você, mas sim intervenção direta, que é a real tradução da palavra oração.